Seja bem-vindo à família 659. Todas as manhãs, 6h59 da manhã, eu estou aqui com uma palavra bíblica, uma palavra ativacional para você começar da melhor maneira o seu dia. E hoje é o 7º dia dos nossos 14 dias de encorajamento. Chegamos na metade do nosso projeto, desse tempo de fortalecimento, e com certeza é o Espírito Santo de Deus quem tem guiado você e trazido você até aqui. O Senhor é aquele que é o mais interessado em tudo que Ele está fazendo no seu coração, porque Ele quer te levar para o centro da vontade dEle. O que Ele tem para você é a eternidade, o que Ele tem para você é uma vida abundante. Jesus disse, Ele disse que o que Ele tinha para nós era uma vida e vida abundante. Essa vida abundante, ela é em todos os aspectos da nossa vida. Seja principalmente na nossa intimidade com Ele, a nossa vida com Ele. Tem muitas pessoas aqui nesses dias voltando para Cristo. Tem muitas pessoas aqui nesses dias acendendo de novo aquela chama do Espírito nos seus corações. Há muitas pessoas também que estão vivendo essa vida abundante aqui na sua alma, no seu coração, nos seus sentimentos, sendo tocado pelo Espírito Santo. E aí Deus está refazendo, trazendo forças, levantando você através da palavra dele, através da vida de alguém que tem alcançado você pelo poder do Espírito Santo. Também na sua família. Eu tenho certeza que Deus está ministrando corações aqui, de famílias, de pais, de mães, de esposo, de esposas. Deus agindo, Deus tocando corações, levantando pessoas, abençoando a sua casa, o seu lar, seus filhos, abençoando seu esposo, abençoando a sua esposa, dando para você um futuro, dando a você um esposo, uma esposa, abençoando a sua casa, o seu lar, independente de quem são as pessoas de dentro da sua família. Eu sei que nesse tempo Deus tem fortalecido e abençoado. Há uma graça de Deus sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Mesmo nos tempos mais difíceis que nós possamos passar, o Senhor é aquele que está transformando toda situação difícil em bênção na nossa vida. Nós vamos ver isso na palavra hoje. Também nesse tempo de encorajamento, eu tenho orado, nós temos orado junto, clamando ao Senhor para que o Senhor prospere as nossas vidas. E a palavra que queima no meu coração desde o princípio é a seguinte: mesmo que nós estejamos no meio de um deserto, Deus nos fará prosperar e proverá sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Então eu quero nesse momento encorajar você a dar um passo de fé. Nesse momento eu quero encorajar você a agir pela fé. Nesse momento eu quero encorajar você a buscar o Senhor de todo o coração. Nessa manhã eu quero mover você realmente através do Espírito Santo de Deus a ir em direção ao coração de Deus. Bom dia então para todos que estão aqui. Estamos aqui com 90 pessoas ao vivo. Que bênção estar com vocês aqui nessa manhã. Dá aqui um bom dia também nos comentários para todas essas pessoas queridas, abençoadas que estão aqui junto conosco. Pessoas que, como você, estão buscando a Deus e desejam mais a presença dEle. Isso é um avivamento. Então, glória a Deus. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Hoje o nosso 7º dia desse tempo de encorajamento. Cada dia nós estamos orando mais, cada dia nós estamos fazendo um novo propósito de jejum, de oração, na palavra. E cada dia nós temos um desafio a cumprir. E aí pessoas têm sido alcançadas. Glória a Deus por isso, por cada pessoa que tem sido tocada por essa palavra, onde essa mensagem tem chegado, seja com a minha voz ou seja com a sua, falando, compartilhando. Deixa eu mostrar um testemunho para vocês aqui que eu recebi ontem. E aí é uma pessoa também que participa aqui do nosso devocional. Olha esse testemunho.
Está aqui na tela. Neide Cruz, talvez ela esteja aqui, né? Ela mandou esse testemunho para nós. A oração pelos enfermos na sexta-feira acordou um homem que dormiu após a cirurgia, não tinha acordado já há 22 dias. Glória a Deus. Dá um glória a Deus aqui, ó, nos comentários. Coloca aqui glória a Deus pela vida desse homem. A Neide é do Nordeste. Agora não me lembro agora se ela é de Natal ou de onde ela é, mas enfim, lá do Nordeste. Se ela estiver aqui, eu acho que ela é da Bahia, perdão. Acho que ela é da Bahia, Nordeste também é Bahia. Então tá lá, Neide, muito obrigado por compartilhar esse testemunho com a gente. Aumentou a nossa fé. Glória a Deus. Amém, meus queridos? Que bênção, né? Receber um testemunho desse, isso não tem preço. Ver a obra de Jesus, né, na vida de uma pessoa que recebeu da graça de Deus, e isso também aumenta a nossa fé. Hoje é um dia de milagres na nossa vida. Talvez o milagre que você precisa também é um milagre físico aí na sua saúde, mas talvez o milagre que você precisa aqui dentro do seu coração, ou o milagre dentro da sua casa. Então nós abrimos a porta aí da nossa casa para Jesus entrar. Eu abro a porta da minha casa hoje. Jesus, minha esposa, meus filhos, Senhor, tenha liberdade dentro da minha casa. Abençoa o meu lar, eu consagro minha vida a Ti, Jesus. E hoje eu quero ministrar o coração de vocês em Gênesis capítulo 50. Hoje eu quero falar sobre encorajados a perdoar. Em nome de Jesus, hoje será uma manhã de bênção. Vamos falar sobre perdão. Eu acho que é o assunto mais importante da nossa fé cristã. Eu sei que você aqui, por mais que você ou esteja muito firme com Deus, ou esteja mais ou menos, todos aqui têm uma raiz cristã. Nossa nação tem uma raiz cristã. Então é importante que a gente entenda isso. O que há de diferencial entre a fé cristã, a obra de Jesus, redentora de Jesus, e todas as outras religiões? Pode comparar com qualquer uma. O que há de diferente? Por exemplo, no Brasil, as religiões que existem no Brasil, além da cristã, né, existem aí as de cunho africano, de magia, existem religiões espíritas, né, existem sincretismo, né, de mistura de religiões, existe o islamismo, existe também budismo, muito pouco, mas existe. Enfim, essas principais aí que você conhece. Qual que é o diferencial? O que diferencia a fé cristã de todas as outras? Então, a fé cristã, os judeus, né, a fé cristã é diferenciada por um detalhe muito importante, por um princípio muito importante, que não existe em nenhuma outra religião. Isso que eu vou falar para você, não existe em nenhuma outra religião. Estou falando para você com conhecimento de causa. Isso você precisa ter no seu coração. Um dos princípios da fé cristã que não existe em nenhuma outra religião é o perdão. Se fala sobre perdão em todas as religiões, com certeza, mas o perdão só existe na fé cristã. Vou dar um exemplo de uma religião muito conhecida no Brasil, que ela tem essa cara de bondade, mas ela não carrega o perdão. Por exemplo, os espíritas, eles vivem fazendo bondades, fazem coisas boas para as pessoas, né? Quer ajudar, quer levar alimento, quer ajudar a criança. Então, qual que é a motivação da pessoa fazer aquilo de bom por alguém? Na doutrina deles é que eles precisam fazer uma bondade para que eles possam, na próxima vida, na reencarnação, eles possam ser uma pessoa melhor. E eles também justificam as maldades de hoje. Por exemplo, hoje eu tô sofrendo com um câncer, estou sofrendo com uma enfermidade. Então o que é? Eu estou pagando o preço da minha vida passada. É um karma, entre aspas. Isso aí é um karma, eu estou carregando esse karma. Ou seja, por mais que se fala de bondade numa religião como essa, não existe perdão.
Não existe o perdão, você vai ter que pagar pelo que você fez. Não existe perdão, porque o perdão é a absolvição. Interessante saber disso, né? Interessante. Em Jesus é o seguinte, eu não sei a trajetória da sua vida daqui para trás, mas vamos imaginar que você tenha cometido muitos erros, entristecido pessoas, entristecido a Deus, pecado contra pessoas, feito maldades contra você ou contra pessoas. Imagine a pior maldade que alguém pode fazer por alguém. Então, meu querido, quando você chega até Jesus e se você se arrepende dos seus erros e você pede perdão para Jesus, naquele momento você é perdoado 100%. O seu perdão não é 99%, o seu perdão não é 30%, o seu perdão é 100%. Você é perdoado por Jesus 100%. Quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu me arrependi dos meus pecados, eu fui perdoado 100%. Eu não preciso pagar isso em vida, em pós-morte, em nada. Eu já está pago na cruz e eu estou perdoado. Você consegue entender isso aí? Não consegue, porque o perdão não tem como entender. O perdão de Deus por nós, ele não tem como ser entendido, ele não tem uma explicação justa. Tem para você que recebe o perdão, você fala, é graça de Deus, mas para você que tem que perdoar, não. Então esse é um princípio que você tem que gravar no teu coração, faz parte da nossa fé. Você foi perdoado, eu fui perdoado. O Senhor chega a nos dizer que os nossos pecados perdoados, o Senhor joga no mar do esquecimento, ou seja, Ele joga num lugar onde ninguém mais vai acessar. Eu não estou dizendo que você não tem que pagar os seus erros aqui. De repente você cometeu um crime, você vai preso, mas você vai preso perdoado por Deus. Está entendendo ou não? Dá um glória a Deus aqui e fala assim, eu sou perdoado. Isso tira um fardo das nossas costas. A única religião do mundo que tem esse princípio do perdão é aqui, a fé cristã. Não existe outra. Só Jesus é a marca do perdão. Um exemplo, agora estamos chegando próximo da Páscoa, tem 6 domingos até a Páscoa. A Páscoa é a memória disso, é a memória de que nós somos perdoados, que nós somos perdoados por Jesus, nós somos perdoados, mesmo sem merecermos, nós fomos perdoados, mesmo sem nós merecermos, nós fomos perdoados de todos os nossos pecados, se nós nos arrependemos deles. Isso é o avivamento, quando nós nos arrependemos, nós entregamos nossa vida a Jesus e Jesus nos dá uma vida nova. João capítulo 3 fala disso. Nós recebemos uma vida nova. E aí o alerta de Jesus é assim, agora você viva numa novidade de vida. Viva uma nova vida, não viva naquela vida antiga, não. Aquela vida antiga, ela não pertence mais a você. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Viva uma vida nova em Jesus. Bom dia então para todos os perdoados, para todas as perdoadas aqui nessa manhã. Temos aí já 135, 140 pessoas ao vivo com a gente. E aí vou pedir a gentileza para você de compartilhar esse devocional agora com o máximo de pessoas que você puder. Você pode compartilhar aí para a gente com pelo menos 23 pessoas? Você pode fazer isso? Você pode fazer isso ou não? Então se você vai clicando aqui, eu também vou compartilhar com algumas. Deixa eu mandar para algumas pessoas. Eu vou mandar para algumas aqui. E aí na sequência a gente vai ler o texto bíblico. E você já viu que nós vamos hoje falar sobre o perdão. Já estou mandando para algumas pessoas aqui novas, hein? Pessoas que eu não tinha mandado ainda. Que Deus abençoe, que essa mensagem chegue até elas. E que Deus as alcance. Para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus. Amém, meus queridos? Mandei bastante, hein? Nossa, eu estou mandando mais que 23. Já passou de 23 aqui, lá. Foi. Foi. Quem compartilhou aí, dá um ok.
Coloca um comentário aqui para nós, para motivar os outros ainda que falaram, não vou compartilhar não, mas tem bastante gente que vai compartilhar, viu? O seu compartilhamento faz toda a diferença. Vamos lá, Gênesis capítulo 50, versículo 15 até o 21. Gênesis 50. Pessoal que me ajuda aí, coloca aí Gênesis 50, do 15 ao 21. Hoje eu vou falar sobre encorajados a perdoar. Nós seremos encorajados pelo Espírito Santo de Deus a perdoar. Encorajados pelo Espírito Santo de Deus a liberar perdão. A também pedir perdão, para outras pessoas que nós ofendemos. O Espírito Santo de Deus nos moverá em nome de Jesus. Obrigado aí, Leia, Karina também por colocar o texto bíblico aqui, a Simone também. Obrigado a todos que ajudam aí. As líderes de turma, Tá aí sempre escrevendo no quadro. Tenho certeza que na escola vocês também eram assim. Gênesis 50, do 15 ao 21. Diz assim, versículo 15. Vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: e se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Então mandaram um recado a José, dizendo: antes de morrer, teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte: peço-lhe que perdoe os erros e pecados de seus irmãos que trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do Deus de teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Versículo 18. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: aqui estamos, somos teus escravos. José, porém, lhe disse: não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus irmãos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Deixa eu te perguntar aqui, você conhece a história de José? Sinaliza para mim aqui no comentário se você conhece a história de José aqui do Egito, o José da Bíblia aqui em Gênesis. Quando a gente olha para a história de José, a gente vê que ainda jovem, ele foi desprezado, aliás, uma tentativa quase de assassinato dos seus irmãos. Colocaram ele, venderam ele como escravo para o Egito, jogaram ele num buraco. Enfim, a situação de José é das piores. A mágoa que ele sofreu foi uma das piores. O desprezo de todos os seus irmãos. Nunca mais voltou para casa. Ele nunca mais voltou para a casa do pai dele, aonde ele vivia. Ele foi levado para o Egito como escravo. No entanto, a Bíblia fala que o Senhor estava com José, mesmo diante de todo aquele ressentimento, dor que ele viveu, que ele passou. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não sei quais são as suas demandas aí de perdão, se você teve alguma, se você tem alguma. Mas eu quero declarar sobre você, o Espírito Santo de Deus trouxe você aqui, está com você aqui, te levando por um caminho de perdão, porque o mesmo caminho do perdão é o mesmo caminho da bênção de Deus. A Lúcia está dizendo aqui, é uma história de superação, é isso mesmo, Lúcia. É uma grande história de superação. É um grande exemplo para mim, para você, de qual é o caminho do perdão. Qual é o caminho que eu posso seguir de perdão e para isso também colher todas as bênçãos de Deus com respeito ao perdão. Parece um clichê dizer isso. Parece um clichê a gente ficar falando sobre isso. Parece que é aquela ladainha, não é. Esse é o caminho de bênção para a nossa vida, o caminho do perdão. Não é o caminho mais fácil, não é o caminho mais tranquilo de você andar, não é o caminho menos dolorido, mas é esse caminho que nos conduzirá para um tempo de bênçãos na nossa vida, em nome de Jesus. E aqui eu vejo
José no final, aqui tudo deu certo, ó. José é uma pessoa muito bem sucedida. Os irmãos de José, o pai dele, todos foram acolhidos. Eram cerca de 70 e poucas pessoas acolhidas, 70 pessoas acolhidas no Egito. Ganharam uma terra, ganharam um lugar para conduzir a vida deles. No tempo de maior dificuldade da face da terra nesse período, no tempo de maior escassez, no tempo de maior luta, ali naquele lugar havia provisão, não faltou nada para eles. Assim também é sobre a minha vida, sobre a sua vida. A graça de Deus está sobre nós. Diz comigo assim: Senhor, a tua graça me basta, e o Senhor me guiará pelo caminho das bênçãos do Senhor, e não faltará nada na minha vida, na minha casa, nem para os meus filhos. Seja bem-vindo aqui os novos, né? Vi que tem pessoas novas chegando por convidados aqui. Seja muito bem-vindo. Foi o Espírito Santo de Deus quem trouxe você aqui. E aí os irmãos de José, que ainda, mesmo sendo recebidos, tinham esse receio. Como que José nos tratará? Só que José, então eles mandam um recado para José, usando o nome do pai. E o recado era o seguinte: perdoa seus irmãos. Eles estavam com medo de uma vingança. Eles estavam com medo de José se vingar deles. Motivo José tinha. José tinha todos os motivos para poder se vingar dos seus irmãos. E ele tinha apenas um motivo para poder perdoar os seus irmãos. E o motivo de perdoá-los era a fidelidade de Deus com José naquele tempo. Era a graça de Deus com José. E a primeira coisa que eu quero que você guarde no seu coração está aqui na oração do Pai Nosso, que é conhecida por todos. Que essa oração ela está na Bíblia. Em Mateus capítulo 6, uma parte dela, eu vou ler só uma parte dela, versículo 12, diz assim: perdoa-nos as nossas dívidas. Uma versão mais comum diz as nossas ofensas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Essa parte do perdão ela é tão importante que Jesus deixa nessa oração que vai ser conhecida mundialmente por todos os cristãos. Talvez você já fez essa oração muitas vezes e você talvez passou batido ali, não prestou nem atenção no que você está falando, dizendo: ó, perdoa as nossas ofensas, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, ou aos nossos devedores. Então, há perdão para a tua vida. Guarde isso no seu coração. Todos que estão aqui, há perdão para a sua vida. Há perdão para a sua vida. Há perdão para você. Eu não sei qual é a rotina, de onde você veio, qual foi a tua trajetória, mas há perdão para você. Você precisa nesse momento lançar o seu coração sobre os braços de Jesus. Há perdão para você, independente da ofensa que você cometeu, há perdão para você. Você precisa se arrepender dos seus erros. Há perdão para você. Também há perdão para quem te ofendeu. Há perdão para quem te ofendeu, desde que essa pessoa se arrependa dos seus erros. Não é perdão para quem não se arrependeu. Quem não se arrependeu não recebe perdão de Deus. Só recebe perdão de Deus quem se arrependeu dos seus pecados. E o arrependimento, meu querido, ele é uma dor no nosso coração. O arrependimento é uma dor no nosso coração. É algo que nós sentimos assim: eu não deveria ter feito isso. E nesse momento então, nós voltamos nossos olhos para o Senhor. Segunda coisa que eu quero que você grave aí nessa manhã: nós somos encorajados pelo Espírito Santo de Deus a perdoar. Da mesma maneira que Jesus foi conduzido até a cruz pelo Espírito Santo de Deus. Você percebe lá no Getsemane, no jardim de Getsemane, que o desejo da carne de Jesus não era ir ali para a cruz, mas o desejo do Espírito Santo de Deus era esse caminho de perdão. Naquele momento da cruz, Jesus está pagando o preço pelos nossos erros, pelos nossos pecados.
Naquele momento é a maior mensagem de perdão da face da terra. Naquele momento nós estamos recebendo a oportunidade e a possibilidade de sermos perdoados pelos nossos erros. Então nós somos encorajados da mesma maneira como cristãos a ir para a cruz também nesse sentido. Que cruz? A cruz de liberar o perdão sobre alguém. Hoje você está sendo inspirado, encorajado pelo Espírito Santo de Deus a perdoar pessoas que te ofenderam. Eu não estou perguntando se elas merecem, eu não estou falando se você vai ser amiguinho delas, eu não estou dizendo se você vai conviver com elas, não. Estou dizendo aqui dentro de você, dentro do seu coração, você precisa jogar essa mágoa, essa ofensa para fora, liberar perdão. Eu já entro no terceiro ponto aqui, quero usar um texto bíblico para isso, em Hebreus, capítulo 12, versículo 15, que diz assim, cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Talvez é uma ofensa grave que você sofreu, né? Tá aí, esposas, esposos, sócios, irmãos, pessoas próximas, né? Abusos, enfim. Talvez é uma ofensa grave que você sofreu, uma mágoa grave, uma coisa que te ofendeu demais, que te machucou demais. E o caminho para você, de cura para a tua alma, é o perdão. Então você precisa começar declarações de fé dizendo: eu perdoo, eu libero perdão sobre a vida dessa pessoa. Eu libero perdão sobre essa pessoa que me ofendeu. Eu libero perdão, às vezes pessoas que até morreram já. Às vezes pessoas que você não vai ver nunca mais. Mas que você precisa confessar com a tua boca, liberar essa palavra de perdão. A Leia está dizendo aqui, a Elisete, né? O perdão é libertador. O perdão nos liberta, é isso mesmo. E aí você na tua vida cotidiana, eu estou sempre lidando com pessoas, né? Eu sou pastor, estou sempre lidando com pessoas. Num ambiente familiar a gente está sempre resolvendo alguma coisa. Entre pessoas que a gente convive, você está sempre resolvendo alguma coisa. Em algum momento alguém vai te ofender. Aí são ofensas menores, pequenas, palavras, ações, né? De repente desprezo, alguma coisa assim que você pode sofrer de pessoas. E aí a Bíblia está dizendo: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação. E aí eu preciso sempre cuidar do meu coração. Daqui a pouco vem uma setinha do diabo. Para quê? Para que meu coração se ofenda. Porque o diabo quer que eu crie uma raiz de amargura. Porque quando ele cria aquela raiz de amargura dentro de mim, aquilo vai começando a me destruir por dentro. Em alguns momentos eu tenho que parar. É por isso que a gente ora todos os dias: Senhor, eu libero uma palavra de perdão sobre essa pessoa, sobre o que ela disse para mim. Eu perdoo. Em nome de Jesus, a minha mente, o meu coração é a morada, é a casa do Espírito Santo, não é a casa dessa amargura. Então talvez hoje você precisa fazer uma oração assim. Você precisa colocar isso para fora. Você não pode permitir a raiz de amargura vir sobre você. Você não pode permitir. E algumas exceções, fora algumas exceções, mas a maioria das pessoas que nos ofendem, com quem nós nos ofendemos, são pessoas as mais próximas de nós. Muitas delas são pessoas que nós amamos demais. Então talvez eu estou falando para você como se você tivesse sido ofendido por alguém, mas talvez você é o ofensor. Você pode facilitar para alguém de repente. Você pode chegar até alguém e dizer assim: eu me perdoa. Você pode facilitar de repente para o teu esposo, para a tua esposa e pedir perdão, mas de todo o coração. Isso já é mais fácil. Mas talvez você está do outro lado, você está ofendido e a pessoa nem quer pedir perdão para você. A pessoa às vezes nem sabe que te ofendeu. Ou a pessoa tem consciência e gostaria mesmo que você sofresse. O que você precisa fazer? Vai para os braços do Pai. Vai para os braços do nosso Senhor.
Vai para os braços de Deus, libera uma palavra de perdão. Perdoe seus pais que te ofenderam, perdoe seus pais que não cuidaram de você, perdoe seu esposo que te ofendeu, perdoe aquela pessoa que fez o mal para você. Libere uma palavra de perdão agora sobre aquela pessoa que gerou esse prejuízo para você. Libera essa palavra de perdão sobre essa pessoa que te ofendeu grandemente, sobre essa autoridade na sua vida que te ofendeu grandemente. Libera uma palavra de perdão. Se eu te ofendi, me perdoe. Libere uma palavra de perdão sobre a minha vida. Comece nesse momento a liberar a palavra de perdão. Não deixe raiz de amargura. Nós somos encorajados pelo Espírito Santo a perdoar. Então nesse momento, meu querido, aí a Rubiana está dizendo, olha que frase, né? Legal. Perdoar é um ato de coragem. É isso. O perdoar é encorajar porque você se levanta. Você se levanta com o perdão. Então eu queria orar com você. Antes de orar pelos pedidos aqui, eu quero orar por você. Queria que você fechasse seus olhos aí onde você está. De repente essa palavra, você tem convicção, ela é para você. Tem situações que você precisa liberar perdão na vida de alguém. Ou situações muito pesadas até do passado que ainda te afligem, que você precisa liberar perdão. Talvez você está nesse processo do perdão e o Espírito Santo de Deus hoje está te encorajando, o Espírito Santo de Deus hoje está liberando sobre você essa graça. Talvez você tenha que perdoar seus pais, talvez você tenha que perdoar as pessoas com quem você conviveu, pessoas próximas, irmãos. Talvez você tenha que liberar uma palavra de perdão hoje sobre o seu cônjuge. Talvez hoje você tenha que liberar uma palavra de perdão sobre um filho. Talvez hoje você tenha que liberar uma palavra de perdão, inclusive até para você mesmo. Senhor, em nome de Jesus, Espírito Santo, visita agora cada uma dessas pessoas que estão aqui. Espírito Santo de Deus, vem conosco, vem no nosso coração. Senhor Deus, no lugar aonde nós estamos ofendidos. Senhor Deus, no lugar aonde nós fomos ofendidos. Senhor, vem com a Tua graça, a mesma graça que estava sobre a vida de José. Senhor Deus, que mesmo diante da dor, do choro dele, Pai amado, a atitude dele é de perdão. Senhor, em nome de Jesus, nós escolhemos ser parecidos com o Senhor, liberar uma palavra de perdão. Senhor Deus, nós seguramos nas Suas mãos. O Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Pai, o Senhor é aquele que nos ajuda e nos guardará nesse tempo, Pai amado, de perdão, Senhor. E nós liberamos essa palavra. Senhor, vem com o Teu remédio, vem com o Teu bálsamo sobre nós. Traz cura sobre o nosso coração e a nossa alma. Em nome de Jesus, nossa casa, a nossa família, que esse perdão seja libertador, restaurador, fortalecedor. Em nome de Jesus, nós somos gratos a Ti, de todo o nosso coração, para a honra e glória do Teu nome, Jesus. Amém. E eu vou orar também por você que precisa de oração por algum propósito. Se quiser colocar aqui no comentário, pode colocar. Nós vamos fazer essa oração por você. E hoje faça esse exercício de liberar perdão sobre a vida das pessoas. E aí eu quero deixar um desafio. Nosso desafio de hoje, ele é ligado à generosidade. Quero que você faça o seguinte. Pegue algo simples, não precisa ser algo caro, nada disso. Algo simples. Às vezes é uma coisa de comer, uma coisa que você gostaria de entregar para alguém. Vá até alguém hoje e abençoe a vida de alguém com algo. Abençoe a vida de alguém com algo que você tem. Abençoe a vida de alguém, de repente, aí com um alimento, com uma lembrança, ou um pão, um bolo, né, um bombom, alguma coisa que você tem na sua casa. Esse negocinho aqui eu gosto tanto, eu queria levar para alguém, eu vou compartilhar, eu vou dar para alguém como um ato de amor. Quando você der isso para alguém, você fala assim, ó, isso aqui é uma lembrança do amor de Deus por você, eu lembrei de você e eu trouxe isso aqui com muito carinho para você. Então faça isso, né? Doe algo para alguém hoje, doe algo para uma pessoa hoje. Ó, eu vou orar aqui pelos pedidos, tô vendo aqui.
Uma pessoa, a Isabel está colocando a Jaqueline na mão de Deus, vai ter essa conversa com ela. Libertação de vícios, conversão, disciplina, libertação de ansiedade, família, conversão, né, genuína. Oração pelo sobrinho Francisco, por trabalho, pela saúde do Bedel, que passará por uma cirurgia, pela cunhada Antônia, está vivendo um tempo de luto. Vamos lembrar aqui também da Sandra, né, orar por ela. A Lúcia está pedindo oração pelas conversões, pelo esposo. Vamos orar. Amém. Vamos orar, vamos colocar diante de Deus essas vidas. Pode ir colocando aqui, né, os pedidos, eu estou olhando, estou vendo eles, eu vou orar por eles. Em nome de Jesus. Pai, eu coloco em Tuas mãos agora a vida dos Teus filhos. Eu coloco nas Tuas mãos cada pessoa, Pai querido, que está sendo citada aqui, cada lugar, cada situação. Espírito Santo, agora vai sobre esse lugar. Senhor, envia Teus anjos, Pai amado, até uma dessas pessoas, que elas sejam tocadas, curadas, restauradas, libertas, Pai. Nós oramos por um avivamento, nós oramos por proteção, nós oramos pedindo ao Senhor bênção sobre nossa casa, sobre nossa família. Senhor, em nome de Jesus, essas pessoas que estão enlutadas, que o Senhor as sustente, que o Senhor as abençoe. Senhor Deus, essas pessoas estão pedindo mudança dentro das suas vidas, do seu coração. Senhor Deus, age agora na vida delas. Pai, traz essa mudança, traz essa transformação. Espírito Santo de Deus, opera maravilhas sobre as suas vidas. Eu abençoo o dia dos teus filhos, eu abençoo o dia das tuas filhas. Senhor Deus, que haja restauração e transformação. Nós agradecemos ao Senhor de todo o nosso coração, Pai. Sabemos que o Senhor está ouvindo a nossa oração. Sabemos que o Senhor está vendo, Pai, os nossos pedidos e ouvindo a nossa oração. Nós somos gratos a Ti de todo o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe muito vocês, meus queridos. Tenham um ótimo dia. Em nome de Jesus, e se você lembrou de alguém durante essa live, compartilha com ela essa mensagem. Deus te abençoe e tenha um ótimo dia.